Você sabia que um livro antigo, considerado proibido e esotérico, pode ser a chave para desvendar os maiores mistérios do universo? O livro de Enoque, uma obra oculta que revela segredos profundos sobre os céus, os anjos caídos e o juízo final, está mais atual do que nunca. Mas o que ele realmente nos conta? Será que Enoque, um homem que andou com Deus, conhecia verdades que os antigos guardaram por séculos? Prepare-se para uma jornada fascinante e reveladora, onde vamos explorar as visões que ele deixou para trás, e você vai descobrir se esse livro proibido realmente pode nos revelar segredos que moldam o destino da humanidade. Fique ligado, pois o que você verá aqui pode mudar sua forma de entender o mundo espiritual e o futuro da nossa existência. Há mais de 2000 anos, em terras ancestrais, surgiu um manuscrito enigmático conhecido como Livro de Enoque. Apesar de seu conteúdo intrigante, ele não foi incluído na maioria das versões da Bíblia. Suas palavras foram consideradas perigosas, até mesmo profanas, para alguns grupos religiosos da época. Mas por que, afinal, esse texto se tornou tão polêmico a ponto de ser relegado ao esquecimento? Quem foi o homem por trás dessas páginas, e por que seu testemunho mexeu tão profundamente com as tradições religiosas? Enoque, segundo a Bíblia, foi um homem que andou com Deus. Diferente dos mortais comuns, ele não experimentou a morte, sendo levado aos céus enquanto ainda estava vivo. Este evento único despertou a curiosidade de gerações, fazendo de Enoque uma figura de fascínio e mistério. Seu livro, entretanto, traz revelações sobre a origem dos anjos caídos e segredos cósmicos que a humanidade talvez não estivesse preparada para conhecer. Séculos depois de ter sido descartado, o livro de Enoque foi redescoberto em manuscritos antigos e reavaliado por estudiosos e curiosos. Em cada linha há uma promessa de conhecimento oculto, uma visão de um mundo onde o divino e o humano se encontram de forma inexplicável. O que Enoque testemunhou? Qual foi seu propósito ao escrever esses registros proibidos? No próximo capítulo mergulharemos no coração dessa narrativa, onde anjos, conhecidos como vigilantes, abandonam seu propósito e alteram para sempre o destino da Terra. Na vastidão dos céus, Deus designou um grupo de anjos conhecidos como vigilantes para observar a Terra e proteger a humanidade. Mas ao descerem, esses anjos se tornaram vulneráveis às tentações e desejos terrenos. Entre eles, nasceu uma atração pelas filhas dos homens, uma atração proibida que logo daria início a um pacto de desobediência. Com o tempo, esses anjos caídos não só formaram laços com as mortais, mas ensinaram à humanidade segredos que deveriam ter permanecido ocultos. Desde armas de guerra até mistérios do ocultismo. A transgressão dos vigilantes abalou os alicerces celestiais e marcou o começo de um período de corrupção e violência. Ao revelar conhecimentos como feitiçaria, metalurgia e outros segredos, eles influenciaram os humanos a explorar poderes que não compreendiam plenamente. Em seu ato de rebeldia, esses anjos abriram portas para forças desconhecidas e transformaram para sempre o curso da história humana. A rebelião dos vigilantes traria consequências severas para toda a criação. No entanto, o pior estava por vir. A união entre esses anjos caídos e as mulheres mortais geraria seres poderosos e aterrorizantes, os Nefilim, uma raça que traria um desequilíbrio fatal ao mundo. No próximo capítulo, exploraremos o surgimento dos Nefilim e as consequências dessa união proibida para o futuro da humanidade. Do fruto da união proibida entre os vigilantes e as filhas dos homens, nasceram os Nefilim, gigantes poderosos, de força e inteligência sobrenatural. Esses seres extraordinários, dotados de um apetite insaciável e uma brutalidade sem igual, rapidamente se tornaram uma ameaça para toda a criação. Os textos antigos descrevem os Nefilim como dominadores e conquistadores, espalhando o terror entre os humanos e destruindo tudo o que encontravam em seu caminho. Sua presença não só trouxe desequilíbrio à Terra, mas também impôs um novo tipo de medo aos mortais, que já viam nos vigilantes uma fonte de corrupção. Os Nefilim não respeitavam limites. Seu poder era avassalador, e com eles veio uma era de violência e decadência moral. Os homens, sob influência desses gigantes e dos ensinamentos dos vigilantes, passaram a cometer atos terríveis, mergulhando o mundo em trevas e corrupção. A harmonia que uma vez existira entre o divino e o terreno havia sido despedaçada, substituída pelo medo e pela destruição. Diante do caos instaurado pelos Nefilim e pela corrupção espalhada pela humanidade, a criação clamava por justiça. No próximo capítulo veremos como a intervenção divina começa a se manifestar, uma tentativa de restaurar o equilíbrio que havia sido quebrado. A corrupção trazida pelos Nefilim e pelos ensinamentos dos vigilantes alcançou um ponto irreversível. A terra estava saturada de violência e pecado,
e a pureza da criação estava seriamente ameaçada. Foi então que Deus decretou um juízo sobre a humanidade, uma intervenção drástica para purificar o mundo e restaurar a ordem divina. Esse juízo se manifestaria como o dilúvio, uma força implacável de águas que cobriria toda a terra, varrendo os seres corruptos e restabelecendo a pureza da criação original. O dilúvio não foi apenas um ato de destruição, mas também uma tentativa de redenção. Deus decidiu preservar um remanescente, uma pequena porção da humanidade que mantinha a sua fé e seguia os princípios da criação. Entre esses escolhidos estava Noé, um homem justo, cuja linhagem permanecia fiel. Através dele, Deus garantiria a continuidade da humanidade, uma nova chance para que o mundo se afastasse das influências dos vigilantes e dos Nefilim. Com o dilúvio, a ordem cósmica seria restaurada e o propósito inicial da criação renovado. No próximo capítulo, veremos como Noé e sua família foram protegidos, e como o livro de Enoque descreve o fim dos vigilantes no meio da destruição global. Enquanto as águas do dilúvio subiam e cobriam a terra, Noé e sua família encontravam refúgio na arca, preservados pela proteção divina. Noé, um homem justo e fiel, havia seguido as instruções de Deus em todos os detalhes da construção da arca, garantindo a sobrevivência de sua família e dos animais escolhidos. Cada batida das ondas violentas contra o casco da arca simbolizava o fim de uma era, o encerramento do ciclo de corrupção que os vigilantes e os Nefilim haviam trazido ao mundo. Mas o dilúvio não representava apenas a purificação da humanidade. Foi também o julgamento final dos vigilantes. Esses anjos caídos que haviam abandonado suas obrigações celestiais, foram presos nas profundezas, onde aguardariam um juízo ainda maior no final dos tempos. Assim, os vigilantes pagaram o preço de sua rebelião, e a influência sombria deles sobre a terra foi finalmente quebrada. Com o término do dilúvio, as águas começaram a baixar e o mundo, agora limpo, estava pronto para um novo começo. No próximo capítulo exploraremos como o legado de Enoque, preservado ao longo das gerações, continua a influenciar a humanidade e a guardar os segredos celestiais. Embora Enoque tenha deixado o mundo antes do dilúvio, o conhecimento que ele recebeu dos céus foi preservado, passando por gerações como uma herança espiritual poderosa. Seus escritos, conhecidos como o Livro de Enoque, continham revelações sobre a criação, o destino dos anjos caídos e os segredos do universo que haviam sido confiados a ele. Este conhecimento, guardado em segredo por eras, se tornaria uma fonte de inspiração e mistério, um elo duradouro entre o divino e a humanidade. Ao longo dos séculos, poucas almas escolhidas puderam acessar esses escritos. Enoque, com sua conexão única com o divino, deixou um legado que ultrapassa o tempo e ecoa como um lembrete da justiça e do poder de Deus. Mesmo em épocas onde a compreensão do sobrenatural era limitada, suas palavras serviam como uma luz, orientando aqueles que buscavam a verdade. Esse legado, transmitido através do livro de Enoque e dos registros mantidos pelos justos, permanece até hoje como uma porta para o mistério divino, um vislumbre do desconhecido. No capítulo final, refletiremos sobre a influência duradoura de Enoque e como suas revelações ainda ecoam na busca por conhecimento celestial. O livro de Enoque, com suas revelações poderosas e segredos profundos, permanece uma fonte de fascínio e reflexão. Mesmo após milhares de anos, ele continua a ressoar no coração dos que buscam entender o propósito divino e o lugar da humanidade no cosmos. Ao longo dos séculos, estudiosos, líderes espirituais e místicos voltaram aos ensinamentos de Enoque para decifrar os mistérios que ainda escapam ao entendimento comum. As revelações de Enoque sobre os vigilantes, os Nefilim e o juízo divino são mais do que registros do passado, elas são lembretes eternos do poder e da justiça de Deus. Para muitos, seu livro se tornou um guia para a espiritualidade, um convite à introspecção e uma porta para o universo do desconhecido. A influência do livro de Enoque ultrapassa as barreiras do tempo, tocando almas que buscam, em meio à incerteza, a verdade sobre o céu e a terra. Assim, Enoque, um homem que andou com Deus, nos deixou um presente inestimável, um conhecimento que nos conecta ao divino e que, como uma chama viva, ilumina o caminho para aqueles que anseiam pela sabedoria celestial. O livro de Enoque, embora não tenha sido incluído no cânon bíblico oficial, exerceu uma enorme influência em diversas tradições religiosas e culturais ao longo da história. Seus ensinamentos sobre os vigilantes, o julgamento divino e os mistérios do cosmos não apenas moldaram as crenças judaicas, mas também reverberaram em outras culturas e religiões. Em várias vertentes do cristianismo primitivo, por exemplo, as ideias e histórias presentes no livro de Enoque eram bem conhecidas e respeitadas.
mesmo que não oficialmente reconhecidas como escrituras sagradas. Na tradição judaica, o livro de Enoque é altamente valorizado, especialmente nas correntes apocalípticas e místicas. A descrição dos vigilantes que se rebelam contra Deus e corrompem a humanidade serviu como uma metáfora poderosa para as forças do mal que se opõem à ordem divina. A figura de Enoque, que se mantém fiel e caminha com Deus, também foi uma grande inspiração para muitos que viam nele uma figura de pureza e sabedoria, um exemplo a ser seguido na busca pela santidade. Além disso, o livro de Enoque também teve um impacto significativo na formação do pensamento cristão. Passagens de Enoque são frequentemente referenciadas em livros do Novo Testamento, especialmente nas cartas de Pedro e Judas. Os temas de juízo final, castigo divino e redenção, muito presentes no livro de Enoque, encontraram eco nas doutrinas cristãs, levando muitos a enxergar o livro como uma prévia das revelações do Apocalipse. No mundo moderno, as ideias de Enoque continuam a inspirar pensadores, teólogos e até mesmo místicos. Alguns acreditam que seus escritos contêm mensagens ocultas que revelam os segredos do cosmos e do plano divino para a humanidade. Para muitos estudiosos, a figura de Enoque representa o elo perdido entre a humanidade e os céus, alguém capaz de compreender as profundezas da espiritualidade e dos mistérios universais. Um dos maiores legados do livro de Enoque é sua explanação sobre a vida após a morte e os mistérios do juízo final. A obra descreve em detalhes como os justos seriam recompensados e os ímpios seriam punidos, oferecendo uma visão mais detalhada do que seria o destino das almas após a morte. Este tema se alinha com os ensinamentos cristãos sobre o juízo final e a recompensa para os justos, mas vai além, oferecendo uma perspectiva mais profunda e esotérica sobre a continuidade da vida espiritual. O conceito de vida eterna é central em muitos textos de Enoque. A ideia de que aqueles que se mantêm fiéis a Deus terão acesso a um reino celestial, enquanto os transgressores enfrentarão tormento, ecoa nas doutrinas cristãs e judaicas sobre o céu e o inferno. Mas o livro de Enoque também oferece uma visão única sobre o papel dos anjos e das forças celestiais, sugerindo que há uma rede complexa de seres que influenciam o destino humano e as escolhas espirituais. Para muitos estudiosos, o livro de Enoque é uma chave para entender melhor a natureza do juízo e o papel do ser humano no grande esquema cósmico. Ele explora a ideia de que a vida eterna não é apenas uma recompensa após a morte, mas um processo contínuo de crescimento espiritual, onde os justos se aproximam cada vez mais de Deus e dos mistérios divinos. Nos dias atuais, o livro de Enoque continua a ser uma fonte de fascínio e mistério. Muitos o veem como um texto profético, cujas revelações não são apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro da humanidade. Em uma era marcada por conflitos, incertezas e questionamentos espirituais, as palavras de Enoque oferecem uma perspectiva que ressoa profundamente na busca por respostas espirituais. No mundo moderno, especialmente no campo das filosofias esotéricas, o livro de Enoque é frequentemente citado como uma obra que contém verdades universais sobre o ser humano e sua relação com o divino. Muitos acreditam que ele detém informações que podem ajudar a humanidade a entender os princípios cósmicos que governam o universo e a vida espiritual. A ideia de que Enoque foi arrebatado para os céus e continuou a viver em uma condição espiritual única também desperta um grande interesse. Alguns estudiosos especulam que Enoque, como um intermediário entre o divino e a humanidade, possui conhecimentos que transcendem o tempo e a compreensão humana. A busca por essa sabedoria, no entanto, está longe de ser simples, pois exige uma jornada profunda de autoconhecimento, reflexão e compromisso com a verdade. Hoje, o livro de Enoque continua a ser estudado por aqueles que buscam respostas para as grandes questões da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? As revelações celestiais contidas neste livro nos convidam a uma jornada que vai além da mera compreensão humana, nos desafiando a olhar para o cosmos com os olhos de Enoque, que caminhava com Deus e buscava compreender os segredos do universo. O livro de Enoque, embora muitas vezes visto como uma obra histórica e espiritual, também contém várias profecias que foram interpretadas como premonições sobre os eventos futuros, incluindo as visões apocalípticas do fim do mundo, as descrições de Enoque sobre o juízo final, os anjos caídos e o destino dos ímpios são frequentemente comparadas às profecias encontradas no livro do Apocalipse de João, que descreve o fim dos tempos. Ambas as obras, o livro de Enoque e o Apocalipse, abordam temas similares sobre o conflito entre as forças do bem e do mal, o juízo divino e a restauração da ordem celestial.
De fato, muitos estudiosos acreditam que as ideias presentes no livro de Enoque influenciaram diretamente a escrita do Apocalipse, particularmente as imagens de juízos catastróficos, anjos e a batalha final contra as forças malignas. Enoque, como personagem central do livro, é retratado como alguém que tem acesso ao conhecimento divino e é uma espécie de testemunha dos eventos futuros que vão além da compreensão humana. As visões de Enoque sobre o destino final dos justos e dos ímpios servem como um aviso e uma reflexão sobre a natureza do juízo divino. Para muitos, as profecias de Enoque são uma chave para entender os eventos que ocorrerão no final dos tempos, como a ascensão de um Messias e a vinda do reino de Deus. Este capítulo nos leva a refletir sobre como as profecias de Enoque continuam a ressoar em nossos dias, especialmente quando se considera o crescente interesse nas questões espirituais e apocalípticas. Os textos de Enoque não apenas previam cataclismos cósmicos, mas também falavam sobre a restauração final da ordem divina, oferecendo esperança para todos aqueles que buscam a verdade celestial. Ao chegarmos ao último capítulo da história de Enoque, refletimos sobre o impacto duradouro de seu livro e como suas revelações continuam a influenciar nossa compreensão do futuro. O livro de Enoque, embora um texto antigo, permanece relevante para os tempos modernos, oferecendo não apenas respostas sobre os mistérios do universo, mas também uma orientação espiritual para o futuro da humanidade. As últimas palavras de Enoque contidas no livro falam de uma época em que o bem triunfará sobre o mal, quando o juízo final será realizado e a justiça de Deus será restaurada. Ele previu um futuro em que os justos herdarão a terra e os ímpios serão punidos. Esta visão do futuro de um novo céu e uma nova terra continua a ser uma mensagem poderosa de esperança para todos aqueles que sofrem com as injustiças do mundo atual. Para muitos, a história de Enoque representa uma jornada espiritual que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Ele não apenas revelou os mistérios do passado, mas também apontou para um futuro glorioso onde a humanidade encontrará a verdadeira paz, justiça e harmonia com Deus. A última palavra de Enoque, portanto, é uma chamada à ação. Viver com fé buscando a sabedoria divina e se preparando para o futuro que nos aguarda, em conformidade com o plano de Deus. Enquanto o mundo continua a mudar, a mensagem de Enoque permanece intocada. Seu legado é um farol que ilumina o caminho para aqueles que buscam o conhecimento celestial e a verdade espiritual. Ao refletirmos sobre suas palavras e profecias, podemos encontrar esperança, compreensão e, acima de tudo, uma direção para o nosso futuro espiritual. Agora que você desvendou os segredos do livro de Enoque e mergulhou nas suas revelações ocultas, é impossível voltar ao mesmo entendimento sobre o mundo espiritual. As visões e profecias que Enoque deixou para trás não são apenas registros antigos, mas pistas essenciais sobre o que está por vir. O juízo final, o destino dos justos e a batalha contra as forças do mal são temas que nos desafiam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Será que estamos preparados para o que está por vir? Enquanto os sinais do fim dos tempos se tornam mais evidentes. O livro de Enoque se revela como um guia crucial para aqueles que buscam entender os mistérios divinos e o futuro da humanidade. Não é apenas uma história antiga, é um chamado urgente para despertar a consciência e a fé. O que você fará com o conhecimento que agora carrega? O destino de muitos pode estar nas suas mãos. Este não é o fim, mas o início de uma jornada transformadora. Se você está pronto para explorar mais, para se aprofundar nos mistérios que Enoque deixou, o caminho está aberto. A verdadeira sabedoria espiritual está esperando por você. Tudo o que você precisa fazer é buscar. Prepare-se, pois o conhecimento que buscamos está à sua frente. O Apocalipse pode ser distante, mas a preparação começa agora. Se este vídeo tocou seu coração e despertou sua curiosidade, inscreva-se, compartilhe e continue conosco. Pois a verdade e os mistérios do universo estão longe de serem revelados por completo. Juntos, vamos descobrir o que mais o livro de Enoque tem a nos ensinar. O futuro começa hoje.